Chegou a hora de falar de um tema que deixa muitas mães apreensivas. Hoje eu vou falar sobre os alimentos alergênicos. Bom, pessoal, eu sou engenheira de alimentos, eu trabalho em uma indústria de alimentos, então eu sei o quão relevante é esse tema de alergênicos na vida das pessoas. E quando a gente fala em introdução alimentar, tem muitos receios acerca disso, né? Porque a gente acha que pode acontecer, sei lá, várias intercorrências ao longo do caminho. Então aqui eu vou falar um pouco sobre como que é esse processo de adaptação. Primeiramente, vamos entender o que são os alimentos alergênicos. Eles são aqueles alimentos que eles têm um potencial de causar alergia a algumas pessoas, né? Isso não significa que necessariamente o seu bebê vai ter alergia. Mas, se ele tiver alguma propensão genética ou algum outro tipo, né, de doença ou de problema, pode ser que ele, né, tenha algum tipo de alergia com relação a alguns alimentos, né? Então aqui do lado eu vou deixar uma imagem com os principais alimentos que têm esse potencial, né? Dentre eles o ovo, o leite, peixes, né, frutos do mar, castanhas, amendoins. Deixa eu ver se tem mais algum trigo, né? Pensando nos celíacos. Então tem uma gama de alimentos aqui que tem um potencial de dar alergia, e é importante que vocês comecem esse processo da introdução alimentar com algumas informações que vão te ajudar, né, a não ter tanto medo de encarar, porque além do mais, são alimentos comuns, tá? E uma das dúvidas que o pessoal geralmente tem é se precisa esperar até que o seu bebê fique com 1 ano, 2 anos para começar a introdução desses alimentos. E embora algumas pessoas achem, né, que quanto mais tempo demorar é melhor, muitos especialistas dizem que não, né, que o quanto antes essas crianças forem sendo introduzidas a esses alimentos, vai ser mais fácil, né, de você até de detectar algumas coisas, né, ou entender essa adaptabilidade deles, né. Como que eu posso me planejar com a introdução desses alimentos? A dica importante é que você precisa oferecer um alimento de cada vez, porque se você mistura tudo ali, coloca tudo de uma vez, e se der alguma reação, você não vai saber qual que é a causa raiz, né, dessa alergia. Então é muito importante que vocês comecem com um alimento de cada vez. Geralmente você vai introduzir, né, por exemplo, vamos dar o exemplo do ovo. A Isa, eu comecei a dar a clara do ovo, aí eu dei 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, e fica acompanhando. É muito importante que vocês observem os sinais, né, alguns sintomas que podem surgir em caso de alergia, como urticária, inchaço nos olhos, dificuldade para respirar, a tosse eventualmente. Então, assim, é alguma reação ali alérgica que você vai perceber, né? Porque é algo que vai sair um pouco do fora do comum. Né? Um outro ponto é importante vocês começarem essa introdução no período da manhã. Né, entre café da manhã, almoço, a depender do alimento, porque se der alguma coisa, dá tempo de vocês correrem no hospital, né, ter mais pessoas ali para dar assistência, porque se fica, né, se der para janta, pode dar na madrugada, então pode causar um alvoroço enorme, né? É muito importante que esses alimentos sejam colocados no momento mais diurno. Né? E comecem com pequenas quantidades. Então, voltando à história do ovo, eu dei a clara por um tempo, tipo, e isso você vai repetindo, né, umas 2, 3 vezes, ver a aceitação da criança também. Aí depois eu fui colocando a gema. Então eu não lembro direito se eu comecei com ovo cozido, né, a princípio, mas depois eu comecei já a colocar o ovo mexido, aí eu fiz a panqueca de banana, e aí foi indo, né, o ovo não deu reação. Na verdade, ela não teve reação a nenhum tipo de alimento, né, principalmente nesse período de introdução, então foi muito tranquilo, mas é bom vocês sempre irem com cautela. Né, principalmente, por exemplo, crustáceos, né, camarão foi o que eu tive mais medo ali, que eu deixei por último, e aí eu tentei acompanhar, porque como meu pai tem alergia, né, pode ser que tenha alguma coisa genética, graças a Deus eu não tenho, porque eu adoro camarão, mas, né, a gente fica na dúvida, e ela comeu, ela adorou camarão, ela adora, e não deu nada, graças a Deus. Então é uns receios que também, né, a gente passa, mas faz parte. E é importante vocês continuarem ali, estarem apresentando, né, de uma forma regular, não é só dar uma vez, viu que não deu nada e acabou, nunca mais voltar. Porque você ainda não testou e a criança também não está acostumada ali, né? Então é muito importante porque essa exposição vai ajudando, né, a familiarizar com aquele sabor, com aquele tipo de produto ali,
que se de repente ela tiver um potencial de alergia e não for apresentada nessa frequência toda, isso pode ter complicações. Mas, bom, e aí alguns outros exemplos, né? Então, pasta de amendoim, eu comecei a colocar junto com a banana amassadinha, eu usava pasta de amendoim sem açúcar, né? Essas principalmente que o pessoal de academia consome. Aí colocava um pouquinho, aí ela ia comendo, saboreando. Aí, quando ela estava mais para frente, assim, já a partir de 1 ano, um pouquinho, aí ela já experimentou o amendoim, eu dei um pedacinho de amendoim em grão, né, picadinho, mas é meio perigoso, eu ainda tenho receio quanto a isso, né, então é melhor nessa parte do grão nunca inteiro, e dar quando ele já conseguir mastigar de uma forma melhor, né. Peixe, com certeza, né? Tirar as espinhas, deixar ele o mais desfiadinho possível, bem temperadinho, né? Com limãozinho ali. Quando eu puder comer sal, né? Já põe um salzinho assim, fica belezinha, né? Não precisa também fazer algo muito mirabolante. Também teve a parte, deixa eu lembrar de outros alimentos, o leite. O leite foi algo que eu comecei. Ela tomava leite materno, depois eu fui para amamentação mista, né? Então ela começou a introdução da fórmula, e aí eu comecei a misturar a fórmula com leite, porque aí eu queria tirar ela da fórmula. Ela já tinha passado, né, já foi aí nos 2 anos, 1 ano e meio mais ou menos, então eu fui migrando, né, fazendo essa proporção, porque quando eu tentei trocar da fórmula para o leite direto, ela rejeitou, ela odiou, achou ruim e tal, então aí eu fui fazendo proporcionalmente, eu começava com 75% fórmula, né, 25% leite, e aí eu ia aumentando a proporção, até que no fim ela tomou leite integral, né, e hoje ela toma super de boa, assim, aceitou, né, então foi muito tranquilo depois de um certo período, né, então é tudo uma questão de processo de adaptação, né, gente, tudo, vocês têm que ter muita paciência, porque falam que para a criança ter uma certa aceitação, ela tem que ser exposta ali pelo menos, né, 10 vezes ali ao alimento, então, quanto mais você tiver essas oportunidades, né, de apresentar, é melhor. A Isa, por exemplo, ela adora peixe, e é algo que eu não cozinho com muita frequência, né? Então, geralmente eu compro pronto salmão, ou atum aqui em casa, né? Sardinha. Mas ela gosta muito, é muito bacana ver isso. E também tem gergelim, que ela gosta de comida japonesa, né? Então aí ela comeu ali, fiquei sempre apreensiva, né? Porque principalmente quando come fora, é mais um cuidado que a gente tem que tomar, né? Então esses alimentos são alguns que têm potencial alergênico, que é importante vocês acompanharem, né? E aí, gente, eu sei que esse é um tema que dá um frio na barriga, né? Eu até recebi uma mensagem de uma seguidora falando, como que eu fiz com o ovo, né? E é importante vocês não terem medo. Eu sei que tem muita desinformação por aí, então cuidado novamente, cuidado com os palpiteiros de plantão, busque informação de especialistas, tem muitos nutricionistas que podem trazer mais informações aqui, né, porque quanto mais vocês se munem de informação, isso se torna muito mais tranquilo, e é importante saber onde buscar uma informação confiável, né, então, e claro, sempre a intuição de mãe grita mais alto, né, então você não vai oferecer alguma coisa ali que vai ser um risco para o seu filho, né, e é tudo dependendo do tempo, então quanto mais vocês conseguirem expor o seu filho a esses alimentos, mais rápido até você vai descobrir se tem alergia, né? E a Isa também teve uma ocorrência que eu ainda estou em processo de investigação, porque conseguir consulta com um alergologista hoje em dia é muito difícil, né? Eu consegui uma consulta daqui a 2 meses, por causa de um evento que aconteceu 2 meses passados, né? E ela comeu aquele M&M's, confete, né, de chocolate, que tem corante, e depois ela também, nesse mesmo dia, ela manuseou uma massinha, ela soltou tinta nas mãos, e ela teve urticária nas mãos, ela teve sangue nas fezes, que é um outro sintoma também que vocês têm que observar. Então, quando a gente falou para a pediatra dela, ela disse que pode ter sido por causa do corante, de ter desencadeado algum potencial de alergia, que pode ter deixado ela mais sensível e aí deu a urticária nas mãos. Porque outra vez que ela brincou com uma outra massinha de uma outra marca que não soltava tinta, isso não aconteceu. E aí fica uma atenção também para os corantes, principalmente para as crianças, né, que são mais velhas aí, por volta dos 2 anos, porque aí tem corante em suco, tem corante em gelatina, em próprios xaropes, né, de tosse, de alergia, assim, tem corante vermelho, que pode ser um causador de alergia, e aí realmente eu acho que tem que buscar um alergologista para investigar, né, mas em questão de alimentos, essas são as dicas que eu tenho para você. Coloca aqui embaixo qual desses alimentos você ficou com mais receio, ou qual que foi mais tranquilo, né, e se seu filho apresentou alguma alergia. Se você gostou desse conteúdo, clica no like, se inscreva no canal e compartilha com quem precisa. Tchau, tchau!